tarde, galera do Crocodilo Reaça. Meus amigos. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. O pau comeu hoje, né? O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender uma testemunha em plena audiência. E o negócio foi feio, viu? Pelo visto, o ministro Alexandre de Moraes está extremamente nervoso. Imagina a hora que o Trump bater na porta dele. E meus amigos, senta o dedo no like, deixa aquele joinha, porque a treta foi feia, tá no Poder 360, começou já a espalhar num monte de lugar, o negócio tá feio, mas feio, que vocês não têm noção. O ministro Alexandre de Moraes está de uma vez descontrolado, saiu do controle, e vocês vão entender, foi por um motivo banal. Ele não aguentou, ele não tolerou ser confrontado por uma pessoa inteligente. Lembrando que o Aldo Rebelo era membro do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, do Partidão. E agora, vocês estão entendendo por que eles não querem transmitir ao vivo? Imaginaram se isso tivesse sido transmitido ao vivo? Impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil, a censura. Justamente essa palavra que deixou o ministro Alexandre de Moraes enlouquecido. Uma coisa a dizer para o ministro: é bom ele começar a tomar um Rivotril, porque vai ficar pior, viu, ministro? Por isso, vem junto comigo, sendo medo no like. Vocês estão lembrados do Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo sabe de muita coisa porque ele conhece muita coisa. Inclusive, se não me engano, ele já foi ministro da Defesa. E ele foi chamado como testemunha. Estão lembrados dele? Pois é. Aldo Rebelo é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou ler a reportagem do Poder 360. Então, para quem não se recorda da imagem do Aldo Rebelo é este aqui, ó. Já fez parte até do próprio governo Lula, do governo Dilma, é muito ligado à esquerda e acordou. As pessoas têm o direito de acordar. Moraes bate boca com ex-ministro e ameaça prendê-lo por desacato. O ex-ministro foi chamado como testemunha. O ministro Alexandre de Moraes não gostou do fato dele falar da língua portuguesa e dar uma aula para os ministros do STF. Isso foi o suficiente para deixar o rei nu. O rei ficou nu. Ficou provado ali que a tese dele era absurda. Por conta disso, ele quis prender o ex-ministro. Moraes bate boca com o ex-ministro e ameaça prendê-lo por desacato. Ministro advertiu Aldo Rebelo após o ex-deputado dizer estar sendo censurado. Ele depõe como testemunha de Almir Garnier na ação penal sobre a tentativa de golpe. Ele tá muito nervoso, gente. Ele tá muito nervoso. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bateu boca com o ex-ministro e ex-deputado federal José Aldo Rebelo e ameaçou prendê-lo por desacato. Rebelo depõe como testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. Questionado pelo advogado Demóstenes Torres, que é ex-procurador de Justiça e também ex-senador, se era possível um almirante, por uma decisão dele mesmo, mobilizar efetivos navais, Rebelo disse que a resposta dada por Garnier de que ele estaria, entre aspas, à disposição, foi uma força de expressão. O episódio é mencionado no relatório da Polícia Federal, onde mostra que o almirante supostamente teria oferecido tanques da corporação para um golpe de Estado. Aí eu abro aspas para o Aldo Rebelo e vocês vão ver por que o Moraes ficou putinho da vida. Na língua portuguesa, nós temos a força da expressão, que não pode ser usada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não quer dizer que está na frigideira. Quando alguém diz que está à disposição, não pode ser lido literalmente, disse o ex-ministro. Moraes então questionou se Rebelo estava presente na reunião em que Garnier deu a declaração. Diante da negativa, o ministro do STF disse que ele não poderia avaliar a língua portuguesa. Espera um pouquinho. Você só pode avaliar a língua portuguesa se você estiver presente no local? Quando você dá uma cacetada na cabeça e aí você fala assim, ixi, quebrei a cabeça. Ou que você tá com alguma dificuldade, eu tô quebrando a cabeça para resolver tal coisa. Você pegou um martelo e arrebentou a cabeça? Você pegou um martelo e arrebentou a sua cabeça? Você não precisa estar presente no fato para saber que isso foi uma força de expressão. Isso é língua portuguesa.
Não interessa se a pessoa está presente ou não está presente, vocês não estão presentes aqui. Se eu falar assim, poxa, quebrei a cabeça a noite inteira tentando resolver um problema. Um ministro do Supremo que se sente Deus e pergunta, você por um acaso estava lá para saber se foi força ou expressão ou não que ele utilizou? Você precisa estar presente num lugar para saber o que é uma força de expressão. Estar à disposição do chefe das Forças Armadas é uma força de expressão, mas também é uma obrigação. Quando aquele brigadeiro, ele tem rabo preso, por isso ele pode falar qualquer coisa que não pode ser levado em consideração, depois nós vamos mostrar. Nós estamos vivendo um momento em que os bandidos estão soltos e nós estamos sendo presos. Os bandidos estão falando o que bem entendem e nós estamos sendo calados. Moraes então questionou se Rebelo estava presente na reunião em que Garnier deu a declaração. Diante da negativa, o ministro do STF disse que ele não poderia avaliar a língua portuguesa do momento. Abro aspas para o Aldo Rebelo. A minha apreciação da língua portuguesa é minha. Eu não admito censura. Falou na cara do Moraes. Disse o ex-deputado. Moraes respondeu. O senhor vai ser preso por desacato se o senhor não se comportar. Qual foi o momento que ele não se comportou? Ele, Aldo Rebelo, é uma das pessoas que foi anistiada no passado, militante de esquerda. Ele foi um daqueles que lutaram contra a censura. Outros hoje tentam censurar. Ele está defendendo a liberdade de expressão. Agora eu pergunto, quem é o ministro Alexandre de Moraes para querer dizer a uma testemunha o que ela deve ou não falar, o que ela deve ou não interpretar? Está corretíssimo, Aldo Rebelo. A interpretação é minha. A gente não sabe o que aconteceu de fato. Mas se eu sou advogado do Aldo Rebelo, neste exato momento eu peço, venha ao ministro Alexandre de Moraes e informo que eu vou processá-lo por desacato? Não, por abuso. Porque se existe o crime de desacato, existe o crime de abuso de autoridade e ele não pode coagir uma testemunha no ato do depoimento. Ele não pode querer censurar uma testemunha quando está depondo. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque o plano está dando errado. Ele fez isso porque ele está sentindo o ventinho do Trump no pescoço. Ele está sentindo o fungar do nariz do Trump no ouvido. A festa está acabando. Aldo Rebelo responde, eu estou me comportando. O senhor vai admitir que eu faço a minha apreciação? E nós não sabemos qual foi o desfecho. O Aldo Rebelo não se calou diante da ameaça. E isso só está mostrando o quanto o ministro Alexandre de Moraes está nervoso, apavorado, amedrontado. Por falar nisso, eu acabo de ver a Júlia do Ailib dizer que os ministros do STF estão nervosos com a sanção que vai ser aplicada contra Moraes, contra Gonê, contra Fábio Chori e contra os demais integrantes da primeira turma. Vai ser aplicada porque não depende do governo brasileiro, não depende do Itamaraty, não depende da Globo, não depende do Moraes, não depende de ninguém, depende única e exclusivamente do governo americano, que é soberano para aplicar a sanção que ele bem entender a quem quiser. Essa galera está ficando preocupada e nervosa. Eu mostrei há pouco para vocês na live anterior, eu peço que veja todas as lives desde ontem à noite, vocês vão ver que é uma sequência. Elas não são isoladas. Eu estou fazendo uma sequência de live, vocês vão perceber que está apertando o parafuso cada vez mais. Os ministros começaram a entrar no módulo desespero. Mas eles não estavam dando de ombros. As jornalistas da Bobo News estão no desespero. E no meio de tudo isso, veio esse escândalo do INSS. Quando eu trouxe uma toda poderosa de verde abacate e a empresa dela estaria sendo investigada e que poderia ter, eu nunca afirmei, eu trouxe reportagens de blogs pequenos, porque o aposentado é a parte mais frágil. O aposentado não pode se defender. Ele não é milionário. Se não formos nós a defendermos os aposentados, quem vai defender? O Chapolin Colorado? Mas nós não vamos nos calar, não. Este é o momento de nós expormos tudo. As pessoas têm que saber, quando o calo aperta, é porque tem motivo para apertar esse calo. O Trump está dando tempo para quem está abusando
e violando os direitos humanos no Brasil, revejam suas atitudes. Ele está dando tempo para quem está no entorno do ministro Alexandre de Moraes rever suas atitudes. Ele vai ser implacável. E por que os ministros do STF começaram a ficar apavorados e o ministro Alexandre de Moraes também? Porque eles estão nus, que vem da frase o rei está nu. E por que eu estou afirmando isso? O governo americano, através da CIA e do FBI, chegou nos vencimentos às esposas dos digníssimos ministros. Nós vamos começar a assistir daqui por diante uma demonstração de medo. E o governo americano, nas próximas 3 semanas, anunciar a primeira medida. E quando isso acontecer, vai sair na imprensa do mundo inteiro que um juiz do Supremo Tribunal Federal pratica abusos dos direitos humanos segundo a visão do governo norte-americano. Isso vai ser exposto ao mundo inteiro. E todos os países que mantêm relações com os Estados Unidos, todas as empresas que mantêm relações com empresas americanas, terão que atender a esta decisão do governo americano, sob pena de colocar em risco suas próprias relações com os Estados Unidos e com suas empresas. Se ele fizer uma compra no Starbucks de um cafezinho, mas se ele colocar o CPF na nota e o Starbucks vender um café para ele, o Starbucks para de operar no Brasil e o dono da franquia perde a franquia. E o que vocês vão ver vai ser cada vez mais cenas como essa. O que será que vai surgir logo depois da sanção do ministro e a sanção do PGR, do delegado Fábio Shaw? Quais serão as notícias que virão? O que vai ser desmascarado? Eu acredito que o medo é muito mais com o pós do que com o que vai receber de sanção. Eu mostrei os fogos de artifício estourando à noite aqui e eu falei para vocês, ó, anota aí, é só o começo. Tenham um ótimo final de dia. Eu quero muito revelar para vocês que a OAB e a CGU atenderam ao nosso vídeo, viram o nosso vídeo também e começaram a fazer investigações. E o sinal amarelo está aberto. Eu gosto muito do verde e amarelo, mas tem gente que, pelo visto, vai ficar vermelha de raiva. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.